Assis, eu vivi de Afogados, do Ponto de Luz, é um pintor conhecido aqui na nossa casa, mas para quem não conhece a Luz da primeira vez, garanto que vai ser uma palestra excelente, porque é assim que a gente trabalha, né? Graças a Deus, a gente tem temas que nos trazem reflexões e a gente sempre aprende muito com ele. Hoje o nosso tema é excelente, né? Intolerância, uma chaga da humanidade. Com certeza teremos boas reflexões. Agradecemos a presença de cada um de vocês e eu convido nosso irmão para fazer a nossa prece para abrir o nosso trabalho da de hoje. Mestre amado Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde de sábado, trazendo um pouco da tua mensagem para que possamos fazer as nossas reflexões e tomarmos as melhores decisões em nossas vidas, pois somos guiados por ti e tuas orientações nos fortalecem, nos traz calma, nos traz mais tolerância para vencermos a nós mesmos, pois somos nós os elementos que tomam as decisões e que essas decisões refletem em nossas vidas e na vida de todos aqueles que temos um contato neste plano que nos faz ver situações diversas, onde nós nos emaranhamos nos turvelinhos da vida e dificilmente conseguimos superar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos entorpece, mas com a força e a sua presença em nossas vidas, nós vamos vencendo esses obstáculos diversos que muitas das vezes atrapalham a nossa caminhada, mas firmes, pensando positivo, vamos vencendo a todos eles. Que os bons espíritos que nos acompanham possam nos intuir para que a mensagem desta tarde possa tocar fundo em nossos corações, fazendo assim com que sejamos cada vez melhores e mais aptos a compreender as leis que regem a tudo e a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Que Jesus nos abençoe, continue a nos proteger, a nos iluminar, a nos trazer de encontro a nós mesmos, para que possamos fazermos os nossos questionamentos interiores, que vão nos fortalecendo e nos dando compreensão para entendermos qual a finalidade de estarmos mergulhados na carne e as situações que todos nós temos que passar, porque somos individualidades, espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, mas que estamos num processo evolutivo que vai nos trazendo embasamento a partir do momento em que vamos mergulhando na carne, esquecendo o que fomos e fazendo vestindo uma nova roupagem
para que tenhamos a capacidade de vencermos a nós mesmos, porque nós somos os construtores de tudo aquilo que afeta as nossas vidas. Nada do que acontece em nossas vidas veio gratuitamente. O que veio de dentro de nós. Nós não estávamos, a parte exterior que nos provoca, fomos nós, como espelhos que somos, que jogamos aquela pelota, né? Aquele bumerangue, e ele foi e voltou e está nos atingindo de uma maneira ou de outra, porque corresponde às leis que Deus criou, e elas são imutáveis e elas são para todos, né? Então, vamos falar de intolerância, que é uma chaga da humanidade. E aí, muitas das vezes, nós iniciamos as conversas falando dos problemas e depois trazemos Jesus, que é o remédio, né? Dessa vez, eu pensei diferente. Nós vamos trazer logo o remédio. E depois vamos analisar a doença. A doença vai ser analisada depois, porque ela é uma doença que envolve a todos nós. E no final da nossa conversação, nós vamos ver que, na realidade, a humanidade ela continua doente. Mas a doença da humanidade é por conta das nossas imperfeições, e é por conta do próprio mundo em que estamos a habitar. O mundo que estamos habitando é um mundo de segundo nível, de provas e expiações. Então aqui o sofrimento e a dor ainda é o elemento necessário para que a gente possa mudar de patamar nessa nossa caminhada, né? Então, falar de intolerância é algo que nós podemos enxergar de diversas maneiras. Nós podemos ter a intolerância de cor. Veja, né? Nós somos todos espíritos únicos, todos filhos de Deus, estamos no planeta Terra e temos direitos iguais. Mas, por conta das nossas doenças, das nossas imperfeições, o que é que nós fazemos? Nós nos achamos melhores uns que os outros, muitos pela posição que ocupamos, outras por uma simples cor na pele, ou um simples olho puxado, ou seja, qualquer que seja a diferença, ou porque nós queremos fazer algo diferente e tomamos formas diferentes de conviver com a realidade que nós enxergamos, né? E nós, muitas vezes, viemos num corpo um corpo masculino ou feminino, e na realidade nós, por diversas situações que nós não enxergamos, nós escolhemos ir de encontro a isso. E o que é que tem? Né? Porque são situações que cada um vai decidir as suas vidas, né? Então, as intolerâncias, elas são diversas. Muitas intolerâncias por conta da religião que nós professamos, outros porque nós queremos tomar os bens do outro, bens esses que não nos pertencem, porque tudo pertence a Deus e nós estamos temporariamente usufruindo desses bens que Deus dispõe e nos coloca na nossa vida. Mas mesmo assim, nós achamos que podemos tomar o bem do outro, que foi emprestado por Deus, porque nós simplesmente temos dentro de nós aquela questão de sermos ainda egoístas, orgulhosos, vaidosos
E aí nós temos o poder, e tendo o poder, o que é que eu faço com o poder? Eu posso usar ele para o bem ou para o mal. E aí eu começo a prejudicar o meu semelhante, com aquela posição que eu estou ocupando na sociedade. E tem também as questões econômicas, porque nós hoje temos um planeta que tem 8 bilhões de seres encarnados aqui. 99% desses seres que estão aqui, desses espíritos, eles vivem da pobreza para baixo. 1% da humanidade toda é os que tomam conta dos bens, assim, da grande maioria dos bens. E aí, esse 1% não quer perder a posição que ocupa. E aí fica escravizando os outros 90%, 99%, que é assim que as coisas funcionam. Então vejam que tem diversas situações que nós provocamos intolerância. Né? E aí nós vamos dar uma mergulhada nisso. Né? E aí eu trouxe uma parábola, que é uma historinha de Jesus, que vocês todos conhecem, mas nós vamos olhar ela de uma maneira diferente hoje. Nos diz a parábola que certa manhã Jesus estava pregando no templo e de repente um pequeno tumulto começou. Né? Então ele estava no templo e aí uma confusão dentro do templo. Vozes altas eram ouvidas, todos olharam de onde vinha a confusão. Então, já pensou dentro de uma igreja ou de um templo religioso começar uma gritalhada, né? Aquela confusão toda, todos foram olhar o que é que estava acontecendo. Então, vejam que esse comportamento já é um comportamento de intolerância. Né? Como é que você, dentro de uma casa religiosa, de repente começa a brigar dentro da casa? Já tem algo que não é correto nisso aí. Mas vamos em frente. Um grupo de homens de todas as idades. Então, eram homens de todas as idades. Eles abriam caminho por entre os frequentadores do templo. E ao encontrarem Jesus, pararam e cercaram. De dentro do grupo, uma mulher foi jogada ao chão, aos pés do Cristo. Então, veja, eles iam trazendo uma mulher. Provavelmente já vinham batendo nela, porque ela deve ter feito alguma coisa. E naquela época, na época de Jesus, a mulher já era discriminada. Ela não tinha o mesmo valor que o homem tinha. O homem podia cometer determinados deslizes, mas a mulher não podia. E aí existia, né, as leis de Moisés, na época de Jesus, e essas leis eram bastante severas. E aí eles queriam, de certa maneira, fazer com que Jesus desse o seu veredito para testar se ele iria transgredir as leis que coordenavam aquele povo, daquele grupo social. Né? Então, um dos homens completamente transtornado, olhos arregalados, respiração ofegante, aproximou-se de Jesus e disse: Jesus, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. A lei de Moisés ordena que as mulheres adúlteras sejam apedrejadas. O que você diz? Então, nós estamos só relembrando. Essa história a gente já ouviu muitas vezes em casa. O mestre olhou em torno. Cada homem carregava um pedaço de pedra. Algumas bem grandes.
Todos olhavam para Jesus, esperando a ordem para apedrejar. Então, eles colocaram Jesus, né, como se estivessem forçando ele a acompanhar, a fazer cumprir aquela lei que eles mesmos criaram. Porque as leis dos homens são leis ainda falhas. Elas não têm uma concordância real com a lei de Deus, que é uma lei imutável. A lei dos homens ainda ela funciona de acordo com os interesses. As leis são feitas para esse 1% daqueles que detêm o poder econômico. Porque os que detêm o poder econômico, esses escravizam os outros 99% da população nas suas diversas formas e nas suas diversas maneiras, porque eles são grandes investidores e aí eles manipulam tudo. A ordem política, a ordem religiosa, todo tipo de situação eles coordenam o poder de cada país. Então existe um emaranhado muito grande e sutil, porque poucos parecem que enxergam. Porque dos 99% da população que sofre, aqui no planeta Terra, diversas situações de fome, de falta de moradia, de falta de instrução, tudo. A situação do ser humano aqui na Terra é uma situação difícil. Nós já temos problemas demais. E esses problemas, temos os nossos problemas interiores e temos os nossos problemas exteriores. E acima de todos esses problemas que nós já temos que enfrentar, a simples chegada aqui na Terra já é uma grande vitória nossa. Porque 99% daqueles que chegam vão ter que passar por sofrimentos os mais diversos. Mas é uma característica do nosso planeta. Mas a maioria dessas pessoas não tem consciência do que estão enfrentando, porque só enxergam a parte material e esquecem a parte espiritual, e essa parte espiritual é a parte que dá a explicação, dá embasamento para que a gente possa ter uma vida, uma visão mais ampla do que a gente tem que enfrentar. E essa falta de saber o que vamos enfrentar traz todo tipo de transtornos mentais nas pessoas, e por isso que a doença do nosso século agora é a depressão. Então, a depressão é insatisfação, é ansiedade, é você não ter certeza do que vai ter pela frente. As pessoas gostam de ter uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida que você possa controlar os passos que você está dando. Mas a vida não funciona dessa maneira. Nos nossos caminhos, todos os dias, são colocados pedras para que a gente possa transpô-las. Então, o nosso caminho não é um caminho em que a gente vai andar na gramazinha fofinha, não. São poucos os que vão andar na grama fofinha. E se estiverem andando na grama fofinha, vai ter um problema lá no futuro. Porque, de certa maneira, aí você está numa forma confortável na vida. O que é que acontece quando você está numa forma confortável? Você não quer que ninguém lhe incomode. Aí você se isola, você não participa da sociedade. Isso acontece demais. Aqueles que têm muitos recursos, eles estão nos seus mundos interiores ali,
sem querer muito contato com a grande massa, porque a grande massa tem muitos problemas. É 99% da população do mundo tendo problemas. E esses problemas têm que ser solucionados muitas vezes. Porque são problemas como a fome, por exemplo. Quantos bilhões de seres aqui na Terra não estão passando fome? E quem era que podia resolver esse problema da fome? Aí muitas vezes tem aquelas ONGs, tem os governos, tudo, mas aí o dinheiro que eles arrecadam com os impostos, eles não sabem controlar, gastam com armas, com guerras, com tantas outras coisas, por conta daquilo que eles alimentam dentro de si. E aí vão deixando, não vão resolvendo esses problemas. E esses problemas, eles têm que ser enfrentados de certa maneira. Né? Continuando, para que a gente possa, a gente vai dando um mergulho e as coisas vão chegando para que a gente possa compreender essa questão aqui da intolerância dentro dessa passagem de Jesus. Então, um mestre olhou em torno, cada homem carregava uma pedra, umas bem grandes, todos olhavam para Jesus, esperando a ordem para apedrejar. Jesus olhou para a mulher caída ao chão, vestes rasgadas, machucada, chorando convulsivamente, tremendo de medo. O clima era de tensão. O tempo parou para observar a cena e ver a reação de Jesus. O objetivo daqueles homens não era apenas apedrejá-lo. O objetivo daqueles homens era levantar provas contra Jesus. Porque Jesus, de certa maneira, ele provocou a ira daqueles que comandavam a religião, os templos, com todas aquelas leis que eles mesmos criaram para se aproveitarem delas. E também foi em outra época. E as coisas no mundo, as coisas evoluem. Então, como nada está acabado, o que está acabado é Deus, a lei de Deus e o que Ele criou. Aí está acabado, aí chegou no ponto máximo da perfeição. Nós olhamos para as coisas e não entendemos, e aí achamos e colocamos a culpa muitas vezes no outro ou nas coisas que nos atingem. Não é sempre assim que a gente faz? A gente está o tempo todo... os problemas não foram criados por nós. Na realidade, os problemas foram criados pelos outros. Os outros foi quem criaram os nossos problemas. Nós não criamos problemas algum. É sempre assim que nós pensamos. Então, o clima era de tensão, o tempo parou, eles esperaram que Jesus desse a ordem para apedrejá-los. Jesus então virou-se de costas para o homem, abaixou-se e começou a desenhar com o dedo na areia do chão. Então veja, essa situação aqui, quando Jesus se abaixou e virou as costas, para aqueles que vinham com toda aquela ira, aquela raiva, de mostrar que eles tinham a razão e que aquela mulher estava descumprindo uma lei e que eles queriam pegar Jesus naquele momento ali para tirar ele, porque ele estava criando empecilhos para aquilo que eles iam pregando há muito tempo. Porque tem outra característica nesse momento aí. A gente não gosta de mudar. A gente gosta de levar a vida assim, bem certinha assim. Eu acordo, tomo café, eu vou fazer a caminhada, ou não vou fazer a caminhada, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no final do dia eu terminei o dia, tal. No dia seguinte eu começo a fazer tudo do mesmo jeito praticamente, e a nossa vida é assim.
Quando vem alguma coisinha que nos afeta, o que é que acontece com a gente? A gente muitas das vezes se desespera. A gente não tem fé suficiente. Por isso Jesus disse que a nossa fé, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, daria para a gente fazer até milagres, né? Fazer algo incrível. Mas a gente não consegue fazer porque a gente é imediatista. A gente quer as coisas tudo na hora. E se não tiver na hora, a gente faz uma prece e quer ser atendido no mesmo momento que a gente faz a prece já. Se a gente chegou a compreender a importância da prece. Porque quando a gente não compreende ainda a questão da prece, aí a gente já pede e já quer a solução na hora, nem sabendo que existem esses elementos que a gente pode utilizar para fazer o nosso contato com um plano maior, né? Com Deus, com aqueles espíritos que estão à nossa frente, que podem nos ajudar quando a gente se dispõe a interceder, a buscar a ajuda deles, né? Então, Jesus virou-se de costas. Então, o que é que acontece aí nesse momento? Eles ficaram mais irados ainda, né? Eles já carregavam dentro de si a intolerância. A intolerância de não aceitar que uma mulher pudesse cometer um adultério. Mas eles, que eram homens, e que já discriminavam as mulheres, eles cometiam. Então a gente já olha nesse perfil de homem e mulher que já existia intolerância por parte daqueles daquela época. E nós sabemos que as posições de homem e mulher é só a questão fisiológica. Eu estou hoje vestindo um corpo de homem, um corpo masculino. Mas isso não quer dizer que eu vá, numa próxima encarnação, voltar no corpo de homem. Eu posso voltar no corpo de mulher. De acordo com aquilo que eu preguei e que eu transgredi com relação às mulheres. Então, se eu usei da minha capacidade de pensar e agir de uma forma contínua, ou muitas vezes enfática, com relação a essa questão de se achar diferente ou melhor do que a mulher, eu vou provavelmente vir no corpo feminino para passar pelas mesmas situações que eu provoquei quando eu estive com o homem. Então, tem essa outra questão, né? Isso vai apagando, não sei. Então, os homens ficaram mais transtornados ainda. Lançaram diversas perguntas sobre as leis de Moisés. Xingaram a mulher, aproximaram-se mais dela e de Jesus, intimidando-os. Jesus, uma mulher, um grupo imenso de homens, todos com uma pedra na mão. Veja que situação. A situação é uma situação tensa do que poderia acontecer, né? Mas quem estava ali era Jesus. Então Jesus, de certa maneira, ele sabia tudo que ele podia, a força espiritual de um espírito de tão nobre envergadura para enfrentar aquela situação, né? E dar uma lição que marcasse a história, né? Talvez seja a partir desses primeiros passos da Boa Nova, com esse conhecimento que Jesus trouxe para a humanidade, que foram os homens começaram a pensar, vamos ter que mudar alguma coisa nessa questão dessas relações aqui, né? Entre homem e mulher, entre preto e branco, ou índio, ou na questão política, na questão religiosa, né? Porque, de certa maneira, nós vamos criando esses grupos e é o grupo que nós nos afinizamos. Né? Se aquele grupo ali está tudo certinho, aí a gente tem até mais força
Não é o que acontece? Teve um jogo do Sport, né, com o Fortaleza. O jogo saiu 1-1. O time veio no ônibus. Um grupo de torcedores do Sport pegou pedras e jogou no ônibus para matar os jogadores que estão lá dentro. Veja que situação absurda. E a gente olha isso aí, e aí, que ser humano é esse que está aqui na Terra? Que atitude louca é essa? Porque um jogo de futebol, aquilo não define nada. Aquilo é uma situação de lazer para as pessoas. E aí a gente levar ao extremo de querer tirar a vida do outro simplesmente porque o outro pertence a um outro time. Um time de futebol. Aí eu acho que eu tenho que matar aqueles outros jogadores lá, ou o torcedor do outro time. Então essas questões aí são questões simples, mas simples não. São bastante complexas no termo, né, de falar da questão das leis. E até agora não disseram nada, já faz mais de um mês. Aí a gente não sabe o que aconteceu. Porque não tem culpado, pelo jeito. Mas aquilo ali estarrece o mundo inteiro. Aquela notícia ali rodou o mundo inteiro. E aí a gente fica, por que essas coisas acontecem? Né? Que o ser humano ele chega a ser tão pequeno com relação a questões tão banais. Né? Então, lançaram diversas perguntas sobre a lei de Moisés. A situação beirava a violência generalizada. Percebendo a gravidade da situação, Jesus levantou-se, encarou todos de forma serena e disse: aquele entre vós, entre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira vez. E virou-se e continuou a desenhar no chão. A consciência de cada um daqueles homens pesou. Ninguém esperava ouvir palavras tão profundas. Nenhum deles tinha autoridade moral para condenar aquela mulher. Jesus, que ele tinha, não fez. Então, o comportamento que Jesus, naquele momento, teve, é o comportamento que todos nós que nos dizemos cristãos devemos ter em todas as situações nas nossas vidas. Porque se a vida é complexa da forma que nós já começamos a enxergar no dia a dia de nossas vidas, se nós ainda alimentarmos a intolerância, nós estaremos complicando mais ainda a nossa situação. Se nós estamos morrendo afogados, e além disso, nós estamos, alguém está colocando uma vara ali para lhe tirar, e você não está querendo pegar, é a situação daqueles que de certa maneira ainda não estão compreendendo a situação que a gente passa aqui. Porque são muitas as variáveis que afetam a nossa vida. E essas variáveis, nós temos que ter conhecimento sobre elas. E a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, ela nos propõe que façamos reflexões e que essas reflexões possam se tornar efetivas, para que a gente possa dar um salto de qualidade nesse processo evolutivo que todos nós temos que enfrentar. Porque é natural. Está na lei de Deus. Nós temos que evoluir, querendo ou não. Nós vamos ter que evoluir. Nós não vamos ficar eternamente paralisados. Nós podemos até ficar parados em determinadas situações, mas nós não vamos ficar o tempo todo
Porque Deus, que criou tudo e a todos e as suas leis magnânimas, vão nos provocando. E nessas provocações nós vamos recebendo ajuda de uma maneira ou de outra. E essa ajuda que nós recebemos, elas vêm do plano material, daqueles que estão ao nosso lado, que vão compreendendo o funcionamento de toda essa máquina maravilhosa que é o universo, que é a criação de Deus, e vamos nos ajudando uns aos outros. E a ajuda invisível que nós ainda não compreendemos ou não tivemos a capacidade de enxergar, que nos faz tanto bem, porque o plano espiritual está o tempo todo ao nosso lado. Deus deixou para cada um de nós como se fosse um amigo, um orientador, que quando nós estamos num momento de desespero, ou de penúria, de sofrimento, de dor, Ele vem ali e bafeja em nossos ouvidos palavras de conforto, que nós, através dos nossos pensamentos, quando nós não bloqueamos esse pensamento, e através da oração, quando nós fazemos aquela prece sentida de coração, pedindo ajuda, nós recebemos. Porque nós nunca estaremos desamparados. Porque o nosso Criador criou leis, e as leis são de amor. E Ele mandou o seu Filho dileto, Jesus, para que trouxesse esse manancial de conhecimento e que a gente pudesse refletir acerca da vida na sua forma mais santa. Então, ninguém esperava ouvir as palavras tão profundas. Nenhum deles tinha autoridade moral para condenar aquela mulher. Nós não temos autoridade nenhuma de condenar o outro. Ah, mas aquele é um bandido. Olha, o problema dele, ele vai resolver. Talvez não de forma imediata como nós queremos. Né? Eu estava lendo um pouco sobre as guerras, para a gente falar, porque a guerra eu acho que é o ponto máximo da intolerância. Né? No mundo hoje tem diversas guerras. Nós entramos no século XXI com um mundo cheio de guerras. Faz 2 anos que a Rússia invadiu a Ucrânia. Já morreram milhares de vidas ali. Já desencarnaram milhares de espíritos nessa disputa. Por quê? Porque a Rússia não quer que o Ocidente tenha contato com as suas fronteiras. Então, e aí como esse país aqui, Ucrânia, se manifestou que queria se unir ao Ocidente, eles não querem. E então eles invadiram o país. Já destruíram praticamente tudo que tem ali. Quantos milhares ou milhões de espíritos não tiveram que sair do seu país, da sua casa, para ir para outros países, fugindo para não morrer? Quantos? Então veja, qual é a questão? Olha, eu não quero ter com o vizinho alguém que eu não concordo com suas ideias. Isso não é um cúmulo do absurdo? Porque o meu vizinho lá, ele pode ter o que ele tiver de defeito, mas o problema é dele, não é meu. Eu tenho que controlar os meus defeitos, não o defeito do meu vizinho. Isso na questão individual, entre uma casa e outra, ou entre um país e outro. Eu não posso invadir o outro país e fazer o que eu quero porque eu não concordo com o pensamento daquele país.
Porque aquele país deve ter um presidente, deve ter seus, né? Deve ter toda uma regra, deve ter uma constituição. Simplesmente eu não concordo e aí eu vou lá e eu invadir. Ou assim fazer como está acontecendo em Israel, né? Com os palestinos. Ou assim fazer como Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. E aí morreram 60 milhões de pessoas. Só de judeus morreram 6 milhões de judeus. Porque ele dizia que a Alemanha participou da Primeira Guerra Mundial, perdeu. E aí quando perdeu, teve um monte de tinha que pagar a dívida ficou grande. Então o povo alemão passou muito problema nesse momento aí. Chegou alguém que disse, eu resolvo o problema. Um problema que dessa miséria que nós estamos passando, não foi por conta da guerra, é por conta dos judeus. Eles invadiram o nosso país e estão tomando as nossas posições, estão tomando os nossos empregos, eles estão com o capital nas mãos. E na realidade os judeus, de certa maneira, né, assim, se a gente fizer uma análise, a gente vê que eles, os maiores milionários que tem no mundo são os judeus. Em todos os países, onde eles chegam, eles conseguem transformar, eles sabem, eles têm como se diz, eles têm uma habilidade muito grande de mexer com dinheiro, com os recursos, eles multiplicam. Então, olha o que aconteceu. Então vamos pegar e matar todos eles. E aí criaram, né? Veja a situação. Porque, e de certa maneira, o que é que acontece ali? Provocou uma guerra de ordem mundial, trouxe sofrimento, mas mesmo assim, vejam, quando a gente vai se aprofundar na questão espiritual, a gente vê que determinados momentos que a sociedade passa, que os habitantes do planeta Terra passam, Deus não abandonou nenhum de nós. É porque nós temos que passar por determinadas situações. E essas provocações, essas situações que nós criamos, são simplesmente os elementos que Deus coloca em nossas mãos para que a gente possa fazer as nossas reparações. Agora, ai daquele que provocou essas situações. Porque essas situações, elas se fortaleceram em cima de elementos que a gente carrega, mas que não devíamos ter. Dos vícios, do orgulho, da vaidade e tantos outros. Entendeu? Então, nenhum deles tinha autoridade moral para condenar aquela mulher, Jesus, que tinha não fez. E nós devemos agir dessa forma. Porque nos dizemos cristãos. Qual é o maior país cristão do mundo hoje? Brasil. Aí nós somos cristãos. E aqui, 44% dos assassinatos de homossexuais é provocado pelo Brasil. Por que a gente não tolera aquele que é diferente? Nós queremos exterminar índios, negros, homossexuais. Essas classes minoritárias, a sociedade, né? E de certa maneira a gente vai enxergando. Tem situações que se apresentam para nós e que a gente muitas vezes fala dentro da casa espírita e as pessoas dizem, não fala disso não, porque a gente tem que falar de religião aqui dentro e a gente não pode falar dessas outras questões. Mas como é que a gente faz reflexões que não envolve tudo que nos acomete, que nos
trazem para fazermos essas aberrações de comportamento? Porque são aberrações de comportamento. Eu devo estar preocupado com minha vida, com meu espírito. Sou eu quem vou responder sozinho a Deus. Cada um de nós, a nossa relação é muito íntima. Nós estamos muito próximos de Deus. Quando nos afastamos um pouco, a gente sente. Porque os problemas aumentam. E quando os problemas aumentam, aí a gente corre de novo para ele. Diz, Pai, me ajude. E aí ele vai e nos ajuda. Porque ele está sempre nos perdoando. Porque a lição é de perdão. Né? Vejam o que Jesus fez. Então, um por um, cada homem retirou-se envergonhado. Os velhos foram os que primeiro saíram, porque eles tinham mais conhecimento. Os mais velhos foram os que primeiro. Vamos embora daqui. Eu tenho mais débitos do que os novos. Os novos ainda vão adquirir mais débitos ainda. Mas os mais velhos, esses já sabiam de tudo que fizeram. Né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ninguém quis atirar a pedra. Porque naquele momento o impacto daquela colocação de Jesus foi muito grande. Deixou eles assim atordoados. É como se eles tivessem sido atropelados pelo trem. Né? Deixaram eles zonzos. Já pensou o impacto de um espírito do nível de Jesus? Que sabia até daquilo que nós necessitávamos. Se a gente tocasse na veste dele, veio tanto, né? Daquela mulher que tinha sangramentos durante muitos anos e de repente ela chega, Jesus está passando e ela encosta em Jesus. E Jesus diz, virtude saiu de mim. E naquele momento ela deixou de sangrar. Então vejam a dimensão do Espírito de Jesus. E ele dizendo isso para aqueles homens ali que estavam ensandecidos, querendo fazer cumprir as leis. Mas eram as leis deles. E muitas das vezes nós achamos, não, mas a lei diz isso. Mas essa lei está de acordo com as leis de Deus? Tá não. Então, essa lei, para mim, ela não tem validade nenhuma. Se alguém chegar e dizer, vai ter uma lei agora que você pode se drogar na hora que você quiser. Você pode cometer aborto, você pode fazer o que você quiser. Essas coisas. Né? Quando a gente fala em aborto, quando a gente fala em pena de morte, quando a gente fala em suicídio, quando a gente fala nas nossas casas, não é assim? Se tiver uma lei que diz, agora você pode fazer o que você quiser. O Brasil vai ter eutanásia, você pode se drogar, você pode, se alguém cometeu um crime, vai ser pena de morte, vai fazer isso e aquilo. Para a doutrina espírita ou para a doutrina de Jesus, isso não tem validade nenhuma, não. Aquele que for de encontro às leis de Deus, por quê? Porque o aborto é errado, pena de morte é errado, eutanásia é errado, suicídio é errado. E por que droga é errado? Eu não vou fazer. Porque eu já tenho muitos problemas e eu ainda vou aumentar mais os meus problemas com uma dívida tão grande dessa. Porque a dívida é muito grande quando a gente entra nesses caminhos aí. Né? É muito grande quando a gente entra nesses caminhos. Porque a gente abre portas assim que a gente não sabe nem voltar. Porque as portas são tão largas que a gente não sabe nem como vai chegar de volta. Porque a porta do Cristo é uma porta estreita. É difícil. Nós sabemos. Por que é difícil? Porque a gente não quer se livrar ainda das doenças que nós temos. E as doenças são muitas. Então, como a gente não quer se livrar das doenças, e a gente não gosta de mudança, aí o que é que ocorre? A gente fica o tempo todinho só
naquela vidinha que não sai do lugar. Porque a mensagem de Jesus foi para que a gente mudasse. Não é para a gente continuar em cima do muro, não. É para a gente descer do muro e para o lado certo, não é para o lado errado, não. Porque ele dá todos os apetrechos, dá todas as armas para que a gente possa estar do lado certo. Do lado que vai trazer menos sofrimento. Mas mesmo que o sofrimento venha, que a gente possa vencer esse sofrimento. Porque o sofrimento não vai deixar de existir, não. É característica do mundo que nós habitamos. É característica da situação que nós estamos enfrentando. Nós somos espíritos inferiores. Dificilmente nós vemos espíritos superiores. A maioria dos espíritos que nós enxergamos, que somos nós. Nós não somos espíritos bons. Nós estamos tentando, estamos ensaiando para sermos bons. Porque na realidade, o que é que nós somos? Nós somos atores. No palco da vida, tentando mostrar algo que nós não somos. Porque muitas das vezes nós nos escondemos no corpo em que nós vestimos. Mas quando nós partimos daqui, estivermos no plano espiritual, lá nós não temos essa roupa. E tudo que nós tivermos vai ser enxergado. E aí, talvez fiquemos com vergonha do que nós somos, ou do que nós fizemos. Porque muito será cobrado de quem muito recebeu. Nós, que fazemos parte da doutrina espírita, recebemos muito. Demais. Porque nós permitimos. Nós já tivemos a capacidade de entrar numa casa espírita. Porque a maioria dos habitantes do planeta Terra ainda não compreende esse lado espiritual. Mas 99% do nosso lado espiritual, 1% do lado material, é o que deveria fazer parte das nossas vidas. Mas nós invertemos as situações. Nós somos 99,9% matéria e 1% nós somos espírito. Nós achamos que somos esses corpos. E não achamos que somos espíritos. Porque nós nem admitimos ainda. Aqueles que estão na casa espírita já admitem que são espíritos. Mas ainda está assim, meio sem conhecer direito qual a função nossa. O que devemos fazer. Porque as mudanças ainda são pequenas demais para tanta coisa que a gente recebeu de Deus nessa encarnação. Nós recebemos demais. Nós tivemos a capacidade de adentrar uma casa espírita e ver um manancial enorme, porque a casa espírita é luz. Transborda luz de todos os lados, dos livros, do que se fala, do que se recebe do plano espiritual, porque nós não temos capacidade de enxergarmos este ambiente agora. Porque eu não tenho mediunidade e posso enxergar a dimensão daquilo que está aqui, invisível aos nossos olhos, mas que nós temos a certeza de que isso aqui é um estádio Maracanã cheio para ouvir um espírito de baixo calibre, que sou eu. Eu não me considero espírito bom. Eu sou um espírito imperfeito demais, intolerante.
falando de intolerância. Porque eu gosto, não é masoquismo, é falar das minhas chagas, daquilo que eu carrego, para ver se eu aprendo. Porque quando eu falo para vocês que estão aqui encarnados, de estar esse mundo desencarnado, eu estou colocando minhas palavras aí, mas minhas ações no dia a dia é que vão dizer quem eu sou. E eu estou sendo enxergado o tempo todo. Esse planeta Terra é como se fosse um grande Big Brother. Esse programa que tem na televisão, de que as câmeras vão filmando lá o comportamento de um e de outro, e é desse jeito. O plano espiritual nos enxerga. Quem vos dirige? Perguntaram, Kardec perguntou aos espíritos, como é? Né? Os espíritos dirigem as nossas vidas? O que é a influência dos espíritos em nossas vidas? Praticamente são eles que nos conduzem, viu? O tempo todo. A gente tem o livre-arbítrio. Pensa, mas muitas vezes o pensamento que chega em nossas cabeças não são nossos, são de outras entidades. Nós sintonizamos como fazem aqueles que sintonizam o rádio para ouvir uma determinada faixa. Nós estamos o tempo todo sintonizados com aquilo que nós gostamos. E aquilo que nós gostamos, nós atraímos o tempo todo. E essa atração é boa ou ruim. Depende da vibração que a gente emana. Porque nós estamos em níveis, em faixas, em vibração. Nós somos tudo na Terra obedece a essas vibrações. E nós temos todo esse conhecimento, então temos muito o que fazer. Em nosso proveito próprio. Então, que possamos desenvolver a caridade para com o outro. Possamos vencer as nossas mazelas, deixarmos de ser intolerantes. Porque nós todos somos iguais. Estamos no mesmo nível, no mesmo barco. Jesus ergueu-se e perguntou para a mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Então Jesus proferiu uma das lições sobre tolerância que a humanidade já teve. A maior lição de tolerância está nessa passagem. Se nós lêssemos todos os dias essa passagem, nós já estaríamos melhores na questão da intolerância. E aqui reflete só uma questão de tolerância. Uma não, algumas. Porque tem a questão religiosa, né? Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Eles não vieram simplesmente porque eles queriam condenar aquela mulher. Porque já existia a lei. Se eles quisessem, eles não vinham nem para Jesus. Eles já apedrejavam em qualquer lugar. E eles podiam fazer aquilo ali. Porque tinha uma lei. Essa lei vai de encontro às leis de Deus. Vai. Você não pode tirar a vida de ninguém. Pena de morte. Está errado. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Ah, mas vai ter. E onde é que tem pena de morte? Nos países desenvolvidos. Estados Unidos, tem pena de morte. Suécia. Suíça. Aqueles países ali da Europa. Super desenvolvidos.
Lá tem certas características que a gente fica até assim, meio, né? As pessoas podem. Você perde um guarda-chuva no Japão, pois se você perdeu, aonde você deixou aquele guarda-chuva, ele vai ficar lá. Ninguém vai tocar naquele guarda-chuva ali, no meio da rua. Porque aquele guarda-chuva pertence a alguém, e esse alguém deixou ali. Então, ele pode passar daqui a 10 anos, aí ele vai estar lá, o guarda-chuva lá, esperando que ele vá buscar. Aqui no Brasil, é diferente um pouquinho, né? Eu fiz um tanquezinho assim, que eu criei lá no Guaraci, eu fiz uma ruazinha lá, que eu metalizei, criei e tal. E aí eu já fiz a casa espírita lá, para doar para as meninas lá, no centro. Aí, ao lado tem um tanquezinho, aí eu botei água, e aqui botei uma torneira e um resiste. Quando eu cheguei essa semana, só estava só um pedaço de cano. A torneira e o resiste tinham cortado e levado. A torneira, eu deixei a areia. Cheguei, a areia estava quase acabada. Já. Levaram a areia quase toda. Então, é diferente, né? Mas lá é o pai do primeiro mundo. Mas lá tem pena de morte. Eutanásia. Lá você quer morrer? Ah, eu estou cansado. Eu não quero mais viver. Eu estou com câncer, estou com isso, estou com aquilo. E eu não estou mais com vontade de viver. Então vai para lá, assina os papéis e eles vão lá dar uma injeção. Você diz como é que você quer. Lá você escolhe no cardápio a forma que quer para se suicidar. E aí eles vão lá, aplicar aquela injeçãozinha e você desencarna. Mas é um país que, primeiro mundo, o nível de instrução deles é imenso. Mas parece que eles só estão recebendo instrução material. E estão esquecendo a instrução espiritual. Né? Porque eles ainda não encontraram a doutrina espírita nos seus caminhos. Mas por quê? Vou encontrar, né? Logo, logo. Vou encontrar. Eita, meu Deus. Eu sou indisciplinado com relação ao tempo. Eu não olho o topo. Tem que procurar a vida. Chegou, eu pensei, pronto, hoje, graças a Deus, não tem nem relógio. Aí tudo, eu vou falando e aí eu perco a hora. Porque é desse jeito. Não tem jeito. Eu sou disciplinado com relação à hora, quando eu vi falar. Eu esqueço. Então, se deixar, eu não paro, tu não pode. Porque muita gente quer, né? E até aqueles irmãos nossos que estão aqui dirigindo esses trabalhos, eles têm um horário. Né? Só aquela horinha mesmo. Mas eu vou encerrar agora. Então Jesus proferiu uma das maiores lições sobre tolerância que a humanidade já teve. Eu também não te condeno. Vá e não leve mais. A partir daquele momento, aquela nossa irmã, ela errou, mas errou não. Ela compreendeu o que ele falou. Né? Já tive minha chance, não vou mais fazer isso. Vou fazer de outras formas. E aí passou a ser uma trabalhadora da Boa Nova. Passou a fazer parte da história. Porque mudou. Precisava passar por aquela situação. Ah, mas cometeu tudo bem. Mas aquela situação veio para Jesus para ele mostrar para nós como é que a gente pode se sobrepor àquelas situações que nós próprios criamos. Porque ela criou essa situação do adultério. Mas a gente, todos os dias, a gente comete milhares de adultérios de diversas maneiras. Porque não só a questão do adultério sexual.
Os outros adultérios a gente comete. Né? Quantos adultérios nós não cometemos? São muitos, são imensos, são infinitos as situações que nós fazemos todos os dias. Porque cada um quer fazer do seu jeito. E muitas vezes não quer obedecer às leis, nem às leis que nós mesmos criamos. Essa daí nós transgredimos direto. Né? Nós vamos na estrada e diz 80 km, a gente vai a 180. Aí acontece um acidente, aí o carro vira, aí o cara fica no hospital lá todo quebrado. Deus, mas você exagerou. Então, nós fazemos isso. Ela partiu aliviada, emocionada e também com a consciência pesada. Né? Ela partiu com a consciência pesada. Porque ela cometeu um delito perante a lei de Deus. Né? E aí, ela também pensou sobre o que tinha feito. Mas ele disse, não faça mais. Que eu também não te condeno. E ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha esse poder. Né? Ela entendeu que o adultério que cometera era errado. Inclusive, Jesus deixou claro isso ao dizer que não errasse mais. Mas agora, ela teria a oportunidade de amadurecer e de aprender com os próprios erros. Então, nós temos todos os dias chance de aprendermos com os nossos próprios erros. Todos os dias. Porque nós erramos todo dia. Eu acordo e vou dormir de noite. Não tem dia para não errar. Eu erro todo dia. E tem vezes que eu sou intolerante mesmo. Aí eu digo, eu vou falar sobre a intolerância. Que eu quero compreender o que é que tem que eu não consigo vencer determinadas situações. Principalmente no trânsito. Eu fico danado. Tem hora que eu erro, aí eu não quero admitir que eu errei. Aí eu vejo os outros errando, aí eu condeno os outros que estão errando. Eu digo, não tenho paciência. Né? E cada dia está ficando pior, né? As cidades estão crescendo mais, não tem mais onde estacionar um carro, não tem mais como você, né? Tem que estar com todo cuidado. E a cada dia tem aquelas situações que a gente vai passando, né? Aí acontece de repente algo. E aí, semana passada eu vinha, minha mãe está na cama, eu já falei para vocês na outra vez, ela estava com Alzheimer e tal, está acamada faz 2 anos, completou ontem, 21 de abril, de março. 2 anos que ela está na cama. E aí, eu estou tentando conseguir um home care para ela. E aí a médica ligou para mim e disse, olha, está 5 horas da tarde, eu vou ligar para a sua casa para a gente conversar, você vai fazer os testes da sua mãe lá e eu vou ficar acompanhando e você vai me dizendo, tira a pressão, tire nada, tal coisa toda, né? Que eu ia usar equipamentos todos. Aí eu fui no sítio para botar comida para os cachorros e quando vinha voltando, aí de repente um cachorro na minha frente. Eita! Bati no cachorro. Nem parei. Porque faltava 10 minutos para chegar na casa da minha mãe. Quando eu cheguei, a médica já estava ali, o celular estava ligado lá. Para conversar com ela assim. Agora ele assim, em videoconferência, né? Aí, cheguei. Não olhei, que saí arrastando os pedaços do carro, no meio da pista, o povo dizendo, eita! E aí um pegou um pedaço do carro que ficou lá no chão e levou lá para a oficina do meu amigo Neto e deixou lá. E disse, ó, passou um cara ali, bêbado. Olha, veja o que ele disse. Passou bêbado, bateu no cachorro, o para-brisa, o para-choque do carro ficou arrastando o chão, caiu um pedaço, eu trouxe para cá. Mas eu não estava, né? Eu não bebi, eu estava correndo um pouco, mas para poder chegar na casa da minha mãe. Mas veja como foi a interpretação, né? Ele disse, olha,
Agripino passou aqui, deixou esse pedaço do teu carro aqui, mas não sabia quem que era eu. E já me condenou, já deu a sentença, só faltou me levar para a cadeia. Porque tudo que ele disse de mim não tinha nada a ver. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós dizemos do outro coisas que nós não temos nem certeza, mas condenamos o outro. E isso é falta de... A gente tem que aprender a fazer esses processos. Então, para terminar, jovem, a intolerância para com os erros do próximo é um gatilho para a violência. Quem tolera, porém, não pode ser conivente com o erro, mas deve agir de modo a ajudar quem erra e consertar o próprio erro. Lembre-se que todos nós erramos, cedo ou tarde. E quando isso acontece, desejamos que haja alguém do nosso lado que nos ajude. Por isso que Jesus disse: felizes são os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Pensemos nisso antes de atirarmos a próxima pedra. Então, que Jesus nos abençoe, continue nos protegendo, nos iluminando e que a gente possa se tornar pessoas mais tolerantes. Porque o mundo ficará melhor se nós tomarmos essa atitude. Muita paz para ti. E obrigado aí pela tolerância de vocês em me ouvir. Pois é, tolerância. A gente realmente é algo que a gente precisa desenvolver. E que a gente é pego assim nas coisas mais simples, normalmente na nossa rotina diária. Em casa, com os familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais. Né? Já numa idade que precisa que a gente tenha realmente um pouco mais paciência, um pouco mais tolerante. Quem não tem contato ou conhece a história de alguém que precisa dessa condição que não termina, né? Que são misericordiosos. Então, estar envolvido, estar preocupado com o bem-estar, com o nosso bem-estar, mas também com o bem-estar do outro, é o primeiro passo para que a gente possa desenvolver essa virtude, mais uma das necessárias para que a gente evolua e chegue aonde precisamos chegar. Agradecemos ao nosso irmão Tarcísio pela oportunidade que nos trouxe hoje. Leve nossa paz fraterna a todos que fazem os pontos de luz. E como é o nome que sempre lembra assim? Raio do Sol. Raio do Sol. Raio do Sol. Lá é raio do sol. Pois, um abraço a todos de lá, saudade de cada um deles. Agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui conosco esta tarde, refletindo sobre esse tema, que a gente possa refletir sempre e colocar em prática em nossas vidas. E peço permissão para fazer a prece final. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nosso irmão amigo, e toda a espiritualidade trabalhadora do despertar da consciência, que fez presente, que se faz presente, nos dando todo o amparo que necessitamos. Agradecemos essa oportunidade. E rogamos ao Mestre que possa nos fortalecer e nos encorajar, derramando sobre cada um de nós os frutos salutares que necessitamos, que nos fortaleça, que nos encoraje, mas que também nos toque o coração, para que possamos perceber em nós, no primeiro lugar, e no outro, essa intolerância, primeiramente em nós, para que possamos nos corrigir, e o outro no espelho, para que possamos desenvolver em nós o sentimento da caridade. Que a tua paz